Boa noite. E aí, professor, boa noite. Tudo bem, João? Boa noite, Tiago. Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa última aula, professor. É praticamente o João. Hoje é a nossa última aula, porque semana que vem são os preparar. Aí eu vou fechar as médias, né? Hoje eu vou Isso. dar a última atividade. No total aí Certo. tá dando 13 atividades, né? Uhum. E aí eu vou só semana que vem divulgar os resultados e aqueles alunos que vão ficar aí de avaliação compensatória para poder passar as orientações para eles. Mas não é o seu caso não, João. Você está tranquilo. Suas notas estão boas, né, nas atividades. Certo. Sua sua média final, sem contar a atividade de hoje, tá Hum. dando 7,2. Ah, A média é que eu, 6, né? sim, que eu fiz a que faltava pra mim, né? Sim, Faltava uma, né? exatamente. De semana passada, acho que foi. É a atividade 7, eu acho que você fez. Uhum. Exatamente. Aí eu fica tranquilo. Aí eu vou tá divulgando o resultado final aí de vocês. Tá certo. Beleza? Beleza. E no mais aí tudo certo, pessoal. E o projeto lá com o professor Nelson da produção do assento, como é que ficou? Vocês já entregaram o projeto pro professor? Ainda não. Dia 7 a gente vai enviar o relatório final. Ah, beleza. O que eu vou pedir para vocês? Me mandem também uma cópia. No e-mail do senhor? Isso, Tá bom. tá bom? É que eu vou considerar também uma parte da nota de vocês por conta da produção aí do assento, os materiais que vocês utilizaram para fazer uma atividade interdisciplinar entre o conteúdo do professor Nelson, da professora Natália e a disciplina a qual eu estou trabalhando com vocês, que é produção industrial, Tá bom. tá bom? Então é dia 7 que o professor Nelson marcou para vocês entregarem? Isso. Beleza. É, porque a avaliação compensatória é do dia 14, né, até dia 17. Porque dia 18 a gente tem que entregar as notas. Deixa eu ver aqui o calendário. Já para Isso mesmo.
tá assim, de 14 a 17, avaliação compensatória. Do dia 1º a 4 de dezembro, apresentação dos projetos integradores. E dia 17 é o último dia para postagem de notas e faltas e entrega dos diários na coordenação. Então deve ser por isso que ele marcou aqui dia 7, né? O bom que dia 7 é bem no dia da minha aula aí, beleza, vocês entregam também a atividade para mim também. Beleza, pessoal, então vamos dar aí continuidade à nossa aula. Depois eu coloco lá no WhatsApp e também lá no site, lá no AVA, o nosso conteúdo. Ok, pessoal, vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Ok. Boa noite para todos. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre, dentro da área de sistemas, né? Porque a disciplina é produção industrial, materiais, processos e sistemas. Dentro da área de sistemas tem a parte de elementos de máquina. E dentro da área de elementos de máquina nós temos os elementos de fixação. E é uma área importante, né, principalmente no desenvolvimento das atividades práticas, né, do GeForce, a qual você vai precisar fixar diversos tipos de materiais, diversos objetos, para que ele consiga cumprir com o seu objetivo, que é o deslocamento de um ponto ao outro, utilizando a força, utilizando o campo gravitacional. Então, nesta unidade, nós vamos estar estudando os elementos de fixação. Entre eles aí nós temos os rebites, os pinos, cavilhas, cupilhas, os contrapinos, parafusos, porcas, arruelas, anéis, elásticos e as chavetas. Se você vai fazer uma caixa de papelão, possivelmente você usará cola, fita adesiva ou grampos para unir as partes da caixa. Por outro lado, se você pretende fazer uma caixa ou engradado de madeira, usará pregos ou tachas para unir as partes. Na mecânica, é muito comum a necessidade de unir peças como chapas, perfis e barras. Qualquer construção, por mais simples que seja, exige união de peças entre si. Então nós temos aqui a representação, nós temos duas chapas, tá? Estamos utilizando aqui um parafuso. Nós temos o parafuso, nós temos a porca e nós temos aqui uma arruela. De maneira, isso aqui é um elemento de fixação móvel, né? Você tem condições de tirar esse elemento de fixação e é muito utilizado no nosso dia a dia, né? O parafuso está muito presente. Se você olhar o carro, olhar uma bicicleta,
olhar uma moto, você vai identificar nesses objetos, né, nesses meios de transporte, a presença de pelo menos um parafuso, né? E se a gente vem para as nossas casas, você pode observar que alguns guarda-roupas, alguns armários, algumas prateleiras utilizam também parafuso. E quando na construção de alguns telhados para fixação de madeiras, também utiliza o parafuso. Também a gente pode pensar aí naquele suporte. Tem algumas casas que fixam a televisão através de um suporte para a televisão ficar numa posição mais elevada. Então utiliza alguns parafusos longos, né, para manter uma certa estabilidade para aguentar a carga da televisão. Ou também para as residências que têm aparelho de ar-condicionado, suporte, também é utilizado parafuso para sua fixação. Então, entretanto, em mecânica, as peças a serem unidas exigem elementos próprios de união, que são denominados elementos de máquina. Numa classificação geral, os elementos de fixação mais usados em mecânica são os rebites, pinos, cavilhas, parafusos, porcas, arruelas e chavetas. Você vai estudar cada um desses elementos de fixação para conhecer as suas características, o material de que é feito, suas aplicações, representação, simbologia e alguns cálculos necessários para seu emprego. A união de peças feita por elementos de fixação podem ser de dois tipos, móvel ou permanente. No tipo de união móvel, os elementos de fixação podem ser colocados ou retirados do conjunto sem causar qualquer dano às peças que foram unidas. É o caso, por exemplo, de uniões feitas com parafusos, porcas e arruelas. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra uma união móvel. Nós temos a presença do parafuso, da porca e da arruela. E no tipo de união permanente, os elementos de fixação, uma vez instalados, não podem ser retirados, sem que fiquem inutilizados. É o caso, por exemplo, de uniões feitas com rebites e soldas. Então, nós temos aqui a representação de uniões permanentes, né? Aqui utilizando rebite e aqui utilizando solda. Tanto os elementos de fixação móvel como os elementos de fixação permanente devem ser usados com muita habilidade e cuidado, porque são geralmente os componentes mais frágeis da máquina. Assim, para proteger um conjunto mecânico, é preciso escolher o elemento de fixação adequado ao tipo de peças que irão ser unidas ou fixadas. Se, por exemplo, unirmos peças robustas com elementos de fixação fracos e mal planejados, o conjunto apresentará falhas e poderá ficar inutilizado. Ocorrerá, portanto, desperdício de tempo, de materiais e de recursos financeiros.
Ainda é importante planejar e escolher corretamente os elementos de fixação a serem usados para evitar concentração de tensão nas peças fixadas. Essas tensões causam ruptura nas peças por fadiga do material. Fadiga de material significa queda de resistência ou enfraquecimento do material devido a tensões e constantes esforços. Vamos lembrar lá do nosso carrinho do GeForce. Você vai partir de uma rampa com uma determinada altura. Os elementos de fixação, principalmente aqueles utilizados para fixar as rodas, fixar o volante, eles têm que estar em condições ideais, né, para resistir ao impacto. Aconteceu alguns problemas nas versões anteriores, em que quando o carrinho do GeForce ele atingiu a superfície mais baixa, né, devido à carga e ao impacto, alguns eixos, né, quebraram. Então, essa questão de você ter, e eram dois pilotos, né, no carrinho, a questão da carga, a questão do material escolhido para formar o eixo e os elementos de fixação. Por isso que é importante saber escolher qual é o melhor elemento de fixação para as partes do seu projeto. Então, tipos de elementos de fixação. Para você conhecer melhor alguns elementos de fixação, apresentamos a seguir uma descrição simples de cada um deles. Então, nós temos aqui o rebite, né? Nós temos aqui a sua representação, o rebite de cabeça redonda. Temos aqui a cabeça e temos o corpo. O rebite é formado por um corpo cilíndrico e uma cabeça. É fabricado de aço, pode ser fabricado de alumínio, cobre ou latão. É usado para fixação permanente de duas ou mais peças. Elemento de fixação, pino. O pino une peças articuladas. Nesse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação. E aqui é a representação do pino, né? Então, ele é utilizado em peças articuladas. Aqui nós temos a representação da cavilha, né? Cavilha une peças que não são articuladas entre si. Então, vai unir peças as quais elas não vão sofrer articulação. Contrapino, né? Ou cupilha, é uma haste ou arame com forma semelhante a de um meio cilindro, dobrado de modo a fazer uma cabeça circular e tem duas pernas desiguais. Introduz-se o contrapino ou cupilha num furo na extremidade de um pino ou parafuso com porca-castelo. As pernas do contrapino são viradas para trás e assim impedem a saída do pino ou da porca durante as vibrações das peças fixadas. A cupilha é muito encontrado em motores, né, em que precisa fazer a fixação de um eixo para manter estabilidade. Aqui, ó, outro elemento de fixação, parafuso. O parafuso é uma peça formada por um corpo cilíndrico, roscado e uma cabeça, que pode ter várias formas. Então, aqui a representação, esse aqui é o mais comum, né? Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda. Aí, com essa fenda, nós utilizamos uma chave de fenda para fazer a fixação do objeto. E aqui o par do parafuso é a porca. A porca tem forma de prisma, de cilindro e etc. Apresenta um furo roscado. Através desse furo, a porca é atarrachada ao parafuso. Neste caso, isso aqui é uma porca
sextavada. Sextavada porque olha só quantos lados, né, que ela tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem um hexágono, né, uma figura geométrica de 6 lados. Dentro dela tem um círculo, e nesse círculo nós temos essas ranhuras que servem para fazer par com o parafuso. A arruela é um disco metálico com um furo no centro. O corpo do parafuso passa por esse furo. Essa aqui é uma arruela chanfrada. Anel elástico. O anel elástico é usado para impedir deslocamento de eixos. Serve também para posicionar ou eliminar o movimento de uma peça que desliza sobre o eixo. Então nós temos aqui o anel, aqui vista lateral, né? Nós temos aqui a representação onde está atuando uma força axial, e o objetivo é impedir o deslocamento do eixo. Chaveta. A chaveta tem corpo e forma prismática ou cilíndrica, que pode ter faces paralelas ou inclinadas em função da grandeza do esforço e do tipo de movimento que deve transmitir. Alguns autores classificam a chaveta como elemento de fixação e outros autores como elemento de transmissão. Na verdade, a chaveta desempenha as duas funções, tanto como elemento de fixação como elemento de transmissão. E aqui um exercício, né? A união de peças é feita com elementos de máquina, tá? Transmissão, fixação ou vedação, né? Como a gente pode ver aí. O que vocês acham aí, pessoal? Querem colocar aí no chat? A união de peças é feita com elementos de máquinas. Pode falar. Letra A, letra B ou letra C, pessoal? Eu acho que é a letra B. Correto. Alguém mais concorda com o João? Exatamente. A união de peças é feita com elementos de máquina de fixação. A gente está falando de união de partes de um determinado elemento, né? A gente quer fazer a união de duas partes de um objeto. Então, nós estamos falando aí de união de peças, é feito com elementos de máquinas de fixação. Parabéns aí, ô João. Então, os alunos presentes, né? Nós temos aí o João, o Tiago, e o Pedro, né? Deixa eu ver aqui. E o Pedro Neri. O pessoal aí, né, deve estar tendo problemas na sua conexão, porque resolveu chover agora no finalzinho da tarde. Olha a pergunta número 2. Rebites, cavilhas, pinos são elementos de máquina de, letra A, transmissão, articulação, fixação. O que vocês acham? Letra C, muito bem, Tiago. Fixação, isso mesmo. Resposta correta. Pergunta 3. Os elementos, uma fixação com elementos de máquina pode ser, letra A,
móvel ou permanente, móvel ou articulada, fixa ou permanente? Respondem aí no chat. Muito bem, Tiago. Móvel ou permanente, correto. Tiago está somando 2 pontos, o João 1 ponto, o Pedro Neri ainda não pontuou. Vamos lá. Pergunta de número 4. Pergunta valendo 4.000 pontos. Numa união permanente, você usa letra A, pino ou chaveta, letra B, solda ou rebite, ou letra C, porca ou arruela? Já Acho que é B. respondeu? Pode falar aí. Acho que é B. B, solda ou rebite. Correto. Mais um ponto para o candidato João. Exatamente, pessoal. Solda ou rebite. O Thiago escreveu, acho que é B, né? Muito bem, isso mesmo. A gente viu na imagem lá, quando nós queremos unir peças de maneira permanente, utilizamos a solda e o rebite. O rebite, pessoal, principalmente para fazer fixação, vocês podem olhar aí depois na casa de vocês, nas panelas, vocês podem observar que os cabos das panelas, elas são fixadas por rebite, porque é uma forma de você fazer união de duas partes de um determinado objeto sem modificar suas propriedades, né? Já a solda, devido à elevada temperatura, quando você faz a união de duas partes de um metal, aí você utiliza um terceiro elemento, né, o elemento de solda, para fazer a junção dessas duas partes e acaba alterando algumas propriedades do material. Agora vamos falar sobre os rebites, né? Então lá, o mecânico tem duas tarefas: consertar uma panela cujo cabo caiu e unir duas barras chatas para fechar uma grade. A questão é a seguinte: qual elemento de fixação é o mais adequado para? É solda ou rebite? Nos dois casos, é necessário fazer uniões permanentes. Que o cabo fique bem fixado à panela e que as duas barras fiquem bem fixadas entre si. A solda é um bom meio de fixação, mas por causa do calor, ela causa alterações na superfície da panela e das barras. O elemento mais indicado, portanto, é o rebite. Como vimos na aula anterior, a fixação por rebites é um meio de união permanente. Então, nós temos aqui a representação da panela e nós temos aqui os rebites. O mecânico usou rebites para consertar a panela e unir as grades. E aqui a representação da utilização do rebite para unir essas duas grades. Devido à importância dos rebites como elementos de fixação permanente, eles serão estudados nesta e nas duas aulas a seguir. Um rebite compõe-se de um corpo em forma de eixo cilíndrico e de uma cabeça. A cabeça pode ter vários formatos. Os rebites são peças fabricadas em aço, alumínio, cobre ou latão. Unem rigidamente peças ou chapas, principalmente em estruturas metálicas, de reservatórios, caldeiras, máquinas, navios, aviões de transporte e treliças. A fixação das pontas da lona de fricção do disco de embreagem do automóvel é feita por rebites. Então nós temos aqui esses pontos, né, são rebites
utilizado aí na fixação das pontas da lona de fricção do disco de embreagem. Outro exemplo de aplicação visto na mesma... Opa, olha quem chegou aí, gente. O Jaime chegou, seja bem-vindo, Jaime Gabriel. Deixa eu colocar aqui presença para ti. Jaime Gabriel. Outro exemplo de aplicação visto na mesma figura é a fixação da lona de fricção da sapata de freio de automóvel. O rebite também é usado para a fixação de terminais de cintas e lona. Então nós temos aqui a representação. Aqui nós temos os rebites, né? Simples com uma barra, vista lateral, vista superior, simples sem barra, então a gente vê aqui que não tem uma barra, e aqui a complexa, que é fixação de terminais de cinta de lona. Tipos de rebite, a seguir mostra a classificação dos rebites em função do formato da cabeça de seu emprego em geral. Então nós temos o formato da cabeça, cabeça redonda larga, cabeça redonda estreita, largamente utilizada devido à resistência que oferecem. Então, para cada tipo de rebite, ela tem uma funcionalidade. Nesse caso, na cabeça redonda larga, o emprego dela é largamente utilizado devido à resistência que oferece. Já a cabeça escareada chata larga ou a cabeça escareada chata estreita são empregados em uniões que não admitem saliências. Cabeça escareadas com calota e cabeça tipo panela empregados em uniões que admitem pequenas saliências. Cabeça do tipo panela e cabeça escareada com calota empregados em uniões que admitem pequena saliência, e cabeça cilíndrica usados nas uniões de chapas com espessuras máximas de 7 mm. A fabricação de rebites é padronizada, ou seja, segue normas técnicas que indicam medidas da cabeça, do corpo e do comprimento útil dos rebites. No quadro a seguir apresentamos as proporções padronizadas para os rebites. Os valores que aparecem nas ilustrações são constantes, ou seja, nunca mudam. Então nós temos que a cabeça redonda larga, a cabeça vai ser 2 vezes o seu diâmetro. Já a cabeça redonda estreita, a cabeça será 1,7 vezes o seu diâmetro. Já a cabeça estriada chata larga vai ter aqui essa formação desse ângulo de 90 graus e a sua cabeça vai ser 2 vezes o diâmetro. Já a cabeça estriada chata estreita, a cabeça será 1,5 vezes o seu diâmetro do seu corpo cilíndrico e vai formar um ângulo aí de 60 graus. Cabeça escareada com calota, a cabeça será 1,5 vezes o seu diâmetro e o ângulo aqui vai ser de 60 graus. E cabeça tipo panela, a cabeça vai ser 2 vezes o diâmetro da parte cilíndrica e a cabeça cilíndrica da mesma forma. O que significa 2 vezes D para um rebite de cabeça redonda larga, por exemplo? Significa que o diâmetro da cabeça desse rebite é 2 vezes o diâmetro do seu corpo. Se um rebite tiver um corpo com diâmetro de 5 mm, o diâmetro de sua cabeça será igual a 10 mm, ou seja, 2 vezes 5, que é igual a 10. Essa forma de cálculo é a mesma para os demais rebites. O quadro apresenta alguns tipos de rebites segundo a forma de suas cabeças, mas é grande a variedade dos tipos de rebite. O mecânico precisa conhecer o maior número possível para saber escolher o mais adequado a cada trabalho a ser feito. Vamos ver outros exemplos. Em estruturas metálicas, você vai usar rebites de aço de cabeça redonda. Então, nós temos aqui o comprimento e aqui nós temos o diâmetro. Então, os diâmetros padronizados de 10 até 36 milímetros e comprimentos úteis padronizados de 10 até 150 milímetros.
Em serviços de funilaria, você vai empregar principalmente rebites com cabeça redonda ou com cabeça escariada. Veja as figuras que representam esses dois tipos de rebites e suas dimensões. Então, nós temos aqui a cabeça redonda, o diâmetro da cabeça é 1,6 o diâmetro do corpo cilíndrico, né? No caso aqui, o diâmetro do corpo cilíndrico é de 1,6 até 6 milímetros, comprimento L da parte cilíndrica é de 3 até 40 milímetros, o diâmetro da cabeça vai ser 1,6 o diâmetro e a medida K corresponde a 0,7 do diâmetro. Já na cabeça escariada, D vai ser de 3 até 5 milímetros, comprimento L de 3 até 40 milímetros, o diâmetro D de 2,4 até 1,8 vezes D e o K aproximadamente 0,3 do valor do diâmetro da parte cilíndrica. Existem também rebites com nomes especiais de tubo, de alojamento, explosivo e etc. O rebite explosivo contém uma pequena cavidade cheia de carga explosiva. Ao se aplicar um dispositivo elétrico na cavidade, ocorre a explosão. Para que você conheça um pouco esses rebites com denominações especiais, apresentamos ilustrações de alguns deles. Então, nós temos os rebites de tubo, rebite explosivo e rebite de semitubo. Aqui, os rebites com alojamento e os rebites distanciadores. Aqui, rebites para uma rebitagem a frio com elevado esforço cortante e rebites com seções diferentes. Além desses rebites, destaca-se pela sua importância o rebite de repuxo, conhecido por rebite pop. É um elemento especial de união empregado para fixar peças com rapidez, economia e simplicidade. Abaixo mostramos a nomenclatura de um rebite de repuxo. Nós temos aqui a aba abaulada, o K corresponde à aba escariada, o Φ corresponde ao diâmetro do rebite, o H maiúsculo corresponde ao diâmetro da aba, o H minúsculo equivale à altura da aba, o F, o F aqui, ó, corresponde à altura da aba escariada e o L, comprimento do rebite. Os rebites de repuxo podem ser fabricados com os seguintes materiais: metálicos, aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre, monel, que é a liga de níquel e cobre. Especificação de rebites, Vamos supor que você precise unir peças para fazer uma montagem com barras de metal ou outro tipo de peça. Se essa união for do tipo de fixação permanente, você vai usar rebites. Para adquirir os rebites adequados ao seu trabalho, é necessário que você conheça suas especificações, ou seja, de que material é feito, o tipo de sua cabeça, o diâmetro do seu corpo, o seu comprimento útil. O comprimento útil do rebite corresponde à parte do corpo que vai formar a união. A parte que vai ficar fora da união é chamado de sobra necessária e vai ser usada para formar a outra cabeça do rebite. No caso, com cabeça escariada, a altura de cabeça do rebite também faz parte de seu comprimento útil. O símbolo usado para indicar o comprimento útil é L e o símbolo para indicar a sobra necessária é Z. Na especificação do rebite é importante você saber qual será o seu comprimento útil e a sobra necessária. Nesse caso, é preciso levar em conta o diâmetro do rebite, o tipo de cabeça a ser formado,
o modo como vai ser fixado o rebite, a frio ou a quente. A seguir, nós temos a figura, mostra o excesso de material, Z, necessário para se formar a segunda cabeça do rebite, em função dos formatos da cabeça, do comprimento útil e do diâmetro do rebite. Para solicitar ou comprar rebite, você deverá indicar todas as especificações. Por exemplo, material do rebite: rebite de aço 1006 ou 1010, tipo de cabeça redondo, diâmetro do corpo 1/4 de polegada ou 3/4 de polegada de comprimento útil. Normalmente, o pedido de rebite é feito conforme o exemplo: rebite de alumínio, cabeça chata, de 3/32 de polegada e 1/2 polegada. Então, nós temos aí o comprimento do corpo, que é meia polegada, e o tamanho da cabeça, 3/32 de polegada. Vamos lá, pergunta número 1. Para união permanente de duas ou mais peças, são usados os seguintes elementos de fixação. Letra A, rebites e solda. Letra B, rebites e chavetas. Letra C, rebites e arruelas. Ou letra D, rebites e porcas. Caros alunos, quais são as suas sugestões de resposta? Alguma sugestão? João, Jaime, Tiago, Pedro? João falou letra A, rebites e solda. Resposta correta, João. Ó, o João agora passou o Tiago. 3 respostas corretas. Muito bem. Vamos agora para exercício 2. Quando se deseja uma união permanente em que as superfícies das peças não sejam modificadas devido ao calor, deve-se usar letra A, solda, letra B, parafuso, letra C, rebite ou letra D, chaveta. O que os meus alunos acham? Letra C, rebite. Resposta correta, João. Muito bem. Vamos continuar. Pergunta 3. Um rebite compõe-se de letra A, cabeça e pontas, corpo e cabeça, corpo e pontas, cabeça e pino. O que vocês acham? Letra D, cabeça e pino. Essa aí também dá para cabeça e corpo, né? A cabeça e o pino. Vamos ver aqui, né? Tipo de cabeça ser formada, o diâmetro, o modo como vai ser fixado. Tipo de sua cabeça e o diâmetro do seu corpo. Então, como fala corpo, significa que a resposta seria corpo
e cabeça, tá bom? Então, a resposta corpo e cabeça, letra B. Na especificação de um rebite deve-se levar em conta, na especificação de um rebite deve-se levar em conta material de fabricação, tipo de cabeça, diâmetro do corpo e comprimento útil, material de fabricação, tipo de corpo, diâmetro da cabeça. Letra C, material de fabricação, tipo de cabeça e comprimento útil. Ou letra D, material de fabricação, comprimento útil e tipo de cabeça. O que vocês acham? Letra D, material de fabricação, comprimento útil. Eu acho que é isso mesmo. Olha só. Aqui, ó, normalmente o pedido de rebites, é feito conforme o exemplo, tipo de material, rebite de alumínio, tipo de cabeça, e aqui o tamanho, então material, tipo de cabeça, o diâmetro do corpo e o comprimento útil. Então, nós temos aqui, ó, na realidade seria então letra A. Ó, material de fabricação, o tipo de cabeça, o diâmetro do corpo e o comprimento útil. Então, são 4 informações, tá? Olha lá, ó, tipo de material, rebite de alumínio, a forma da cabeça, cabeça chata, o diâmetro do corpo, 3/32 avos de polegada e meia polegada de comprimento útil. Então, seria a letra A, que é o material de fabricação, tipo de cabeça e diâmetro do corpo e comprimento útil. Vamos agora falar de pinos e cupilhas. Até agora você estudou rebites, que constitui um dos principais elementos de fixação, mas existem outros elementos que o mecânico deve conhecer, como pinos, cavilhas e cupilhas, ou contrapinos. O que são pinos, cavilhas e cupilhas? Como e quando são usados? Para que servem? Esse é o assunto desta aula, vamos estudá-lo. Então, pinos e cavilhas. Os pinos e cavilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquina, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões em que se juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim conexão entre elas. Então, nós temos aqui dois materiais, nós temos o garfo, pino cilíndrico e o tirante. Nessa peça, nós temos aqui o eixo, a cavilha e a alavanca. Então, pinos e cavilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquina, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões em que se juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim conexão entre elas. As cavilhas também são chamados pinos estriados, pinos entalhados, pinos ranhurados ou ainda rebite entalhado. A diferenciação entre pinos e cavilhas leva em conta o formato dos elementos e suas aplicações. Por exemplo, pinos são usados para junções de peças, para se articulam entre si, e cavilhas são utilizados em conjuntos sem articulações, indicando pinos com entalhes externos na sua superfície. Esses entalhes é que fazem com que o conjunto não se movimente. A forma e o comprimento dos entalhes determinam os tipos de cavilha. Pinos e cavilhas se diferenciam pelos seguintes fatores: utilização, forma, tolerâncias de medida, acabamento superficial, material e tratamento térmico. Então, nós temos aqui o pino de ajuste,
e a sua pino de ajuste aqui com uma cabeça, né, para fixação. Aberto por pressão, aberto por fixação. Temos o pino cônico, pino de união, pino cônico com rosca de fixação, extração por aperto, pino cônica com porca de extração. Pinos. Os pinos são usados em junções resistentes a vibrações, há vários tipos de pino, segundo sua função. Então nós temos aqui, ó, tipo pino cônico, a sua função é a ação de centragem. Pino cônico com haste roscada, sua função é a ação de retirada do pino de furos cegos, é facilitada por um simples aperto da porca. Pino cilíndrico requer um furo de tolerâncias rigorosas e é utilizada quando são aplicadas as forças cortantes. O 4, né, pino elástico, pino tubular partido, apresenta elevada resistência ao corte, pode ser assentado em furos com variação de diâmetro considerável. Pino de guia serve para alinhar elementos de máquina. A distância entre os pinos deve ser bem calculado para evitar o risco de ruptura. Aqui os tipos de pino, né? Pino cônico é o número 1, pino cônico com rosca, pino 2, pino cilíndrico, o 3 e o pino elástico, o 4. Aqui a forma errada, né, de fazer a instalação desses pinos, pino de guia, né, e a forma correta. Para especificar pinos e cavilhas, deve-se levar em conta seu diâmetro nominal, seu comprimento. Então, olha aqui, ó, para especificar os pinos e as cavilhas, né, deve-se levar em conta o seu diâmetro nominal, seu comprimento e função do pino, indicada pela respectiva norma. Exemplo, um pino de diâmetro nominal de 15 mm com um comprimento de 20 mm a ser utilizado como pino cilíndrico é designado pino cônico, né, 10 por 60. A cavilha, né, a cavilha é uma peça cilíndrica fabricada em aço, cuja superfície externa recebe 3 entalhes que formam ressaltos. A forma e o comprimento dos entalhes determinam os tipos de cavilha. Sua fixação é feita diretamente no furo, aberto por broca, dispensando seu acabamento e a precisão do furo alargado. Então nós temos aqui as cavilhas e aqui a fixação com cavilhas. Classificação das cavilhas, né, varia aqui de KS1 a KS12. Aqui tem as suas normas, né, a sua utilização. E nós temos agora aqui a cupilha ou contrapino. A cupilha é um arame de secção semicircular dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico e uma peça. A sua função principal é a de travar outros elementos de máquinas, como porcas. Tá? Aqui a lateral e aqui na parte de olhando de cima, né? Nós temos aqui a representação da utilização da cupilha ou contrapino. Pino cupilhado, né? Nesse caso a cupilha não entra no eixo, mas no próprio pino. O pino cupilhado é utilizado como eixo curto para uniões articuladas ou para suportar rodas, polias, cabos, etc. Comprimento nominal, comprimento útil, é pino sem cabeça e pino aqui roscado. Pino com cabeça e aqui comprimento útil com comprimento nominal. Para alinhar ou fixar elementos de máquina, usa-se letra A, chaveta, contrapiso ou pino. Essas questões vou deixar para a gente não atrasar, depois a gente retorna a elas. Vamos falar agora aqui de parafusos.
Um motorista distraído passou com o carro sobre um grande buraco, sentiu que o carro começou a se desgovernar, parou acostamento e, para seu espanto, viu uma roda quase solta. O que fazer? Por sorte, apareceu um mecânico que rapidamente colocou a roda. Explicou com grande vibração do carro, os parafusos da roda se afrouxaram e, consequentemente, a roda se soltou. Essa situação pode dar-lhe uma ideia da importância dos parafusos. Por isso, essa e as próximas 3 aulas têm o objetivo de apresentar-lhe informações sobre parafusos. Esse conhecimento é indispensável para quem trabalha na área de mecânica. Todo parafuso tem rosca de diversos tipos. Para você compreender melhor a noção de parafuso e as suas funções, vamos antes conhecer as roscas. Nós temos aqui rosca, é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. E aqui nós temos o filete, a representação do filete. As roscas podem ser internas ou externas. As roscas internas encontram-se no interior das porcas. As roscas externas se localizam no corpo dos parafusos. Então, aqui as roscas e aqui o parafuso. Rosca do parafuso, peça 1, peça 2, corpo do parafuso. Permite também o movimento de peças. O parafuso que movimenta a mandíbula móvel da morsa é um exemplo de movimento de peças. Nós temos aqui a mandíbula móvel, mandíbula fixa e o parafuso. E o interessante desse dispositivo é que você realiza movimentos circulares, e esses movimentos circulares faz com que a mandíbula móvel realize um movimento na horizontal, né? Então você gira aqui e a parte móvel desliza, né, na horizontal. Então, movimentos em direções perpendiculares. Os filetes das roscas representam vários perfis. Estes perfis sempre uniformes dão nome às roscas e condicionam a sua aplicação. Então nós temos tipos de roscas, né? Perfil de filete triangular, sua aplicação aí, parafusos e porcas de fixação na união de peças, né? Fixação da roda do carro. Trapezoidal, parafusos que transmitem movimento suave e uniforme, né? Fusos de máquina. Redondo, parafusos de grande diâmetro sujeitos a grandes esforços, equipamentos ferroviários. Quadrado, parafusos que sofrem grandes esforços de choques, prensas e morsas. Rosca de dente de serra, parafusos que exercem grande esforço num só sentido, né? Macacos de catraca. Sentido e direção da rosca, dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser direita e esquerda. Portanto, as roscas podem ter 2 sentidos, à direita ou à esquerda. Na rosca direita, o filete sobe da direita para a esquerda, conforme a figura. Na rosca esquerda, o filete sobe da esquerda para a direita, conforme a figura. Então, aqui direita e aqui esquerda. Nomenclatura das roscas, né? Independentemente de sua aplicação, as roscas têm os mesmos elementos, variando apenas os formatos e dimensões. Então, nós temos aqui o passo, né, dado em milímetro. O I é o ângulo da hélice. O D, o diâmetro externo. O C, a crista. O D1, diâmetro interno. D maiúsculo, diâmetro do fundo da porca.
o D2 diâmetro do flanco, o D1 diâmetro do furo da porca, o alfa o ângulo do filete, o F o fundo do filete, que é igual à altura do filete do parafuso. Então aqui algumas nomenclaturas utilizadas aí na hora de analisar parafusos com roscas. As roscas triangulares, né, classifico segundo seu perfil em 3 tipos: rosca métrica, rosca Whitworth e rosca americana. Para o nosso estudo, vamos detalhar apenas 2 tipos, a métrica e a Whitworth. Rosca métrica ISO normal e a rosca métrica ISO fina NBR 9527. Então nós temos aqui, ó, o ângulo de perfil da rosca, 60 graus, o diâmetro menor do parafuso é D1 igual a D menos 1,2268p. Nós não vamos entrar em detalhes, né, no cálculo desses diâmetros aqui. A rosca métrica fina, num determinado comprimento, possui maior número de filetes do que a rosca normal, permite melhor fixação da rosca, evitando afrouxamento de parafusos em caso de vibração de máquinas. Exemplo em veículos. Aqui mais algumas fórmulas, né, para determinar o número de filetes. A fórmula para a confecção das roscas de Whitworth normal e fina é a mesma, apenas varia os números de filetes por polegada. Utilizando as fórmulas, você obterá os valores para cada elemento da rosca. Para facilitar a obtenção desses valores, apresentamos a seguir as tabelas das roscas métricas de perfil triangular normal e fina e o Whitworth normal. E aqui algumas tabelas, né, onde tem que o diâmetro maior, menor, altura do filete, raio da raiz da rosca externa, aqui parafuso externo, né, rosca métrica de perfil triangular, série normal, tabelas e roscas, interna maior, menor, raio da raiz da rosca interna, externa, interna, parafuso, passo e o efetivo. Rosca métrica de perfil triangular, aqui é rosca métrica de perfil triangular, série normal, série fina, a rosca Whitworth grossa e fina, e aqui uns exercícios. Aí nós temos depois introdução aos elementos de apoio, tá? Elementos de apoio. Esta aula, Introdução aos Elementos de Apoio, inicia a segunda parte desse primeiro livro, que compõe o módulo Elementos de Máquina. De modo geral, os elementos de apoio consistem de acessórios auxiliares para o funcionamento de máquinas. Nessa unidade, são abordados os seguintes elementos de apoio: buchas, guias, rolamentos e mancais. Na prática, podemos observar que buchas e mancais são elementos que funcionam conjuntamente. Apenas para facilitar o estudo, eles são descritos separadamente. Para que você tenha uma visão geral dos assuntos a serem estudados em cada aula, são apresentadas algumas das principais informações relativas aos elementos de apoio. Buchas. As buchas existem desde que se passou a usar transportes com rodas e eixos. No caso de rodas de madeira, que até hoje são usados em carros de boi, já existia o problema de atrito. Durante o movimento de rotação, as superfícies em contato provocavam atritos e, com o tempo, desgastavam-se eixos e rodas, sendo preciso trocá-las. Com a introdução das rodas de aço, manteve-se o problema com atritos. A solução encontrada foi de colocar um anel de metal entre o eixo e as rodas. Esse anel, mais conhecido como bucha, reduz bastante o atrito, passando a constituir um elemento de apoio indispensável.
Na próxima aula você vai ver que as buchas podem ser classificadas quanto ao tipo de solicitação, em buchas de fricção radial e de fricção axial. Em determinados trabalhos de usinagem, há necessidade de furacão, ou seja, de fazer furos. Furação, né? Corrigindo, a necessidade de furação, ou seja, de fazer furos. Para isso, é preciso que a ferramenta de furar fique corretamente posicionada para que os furos sejam feitos exatamente nos locais marcados. Neste caso, são usadas as buchas guia para furação e também para alargamento dos furos. Devido à sua importância, as buchas guias serão estudadas com mais detalhes, né? Então, nós temos aqui o dispositivo de fixação rápida, placa de apoio, nós temos aqui o produto, nós temos a coluna guia, aqui nós temos os apoios, nós temos aqui a alavanca de fixação, aqui as placas porta buchas e aqui a bucha. Então, o que vai acontecer? Esse produto ele está sobre esse dispositivo, ele vai ser fixado, né? E aí as buchas vai servir para de referencial para os pontos a serem furados no produto. Então, tendo essas buchas, fica mais fácil você fazer um furo com mais qualidade no produto. As guias, né? Você vai estudar as guias que são também elementos de apoio de máquina. A guia tem a função de manter a direção de uma peça em movimento. Por exemplo, numa janela corrediça, o seu movimento de abrir e de fechar é feito dentro de trilhos. Esses trilhos evitam que o movimento saia da direção. A guia tem a mesma função desses trilhos. Numa máquina industrial, como uma serra de fita, a guia segura a direção da trajetória da serra. Geralmente usa-se mais de uma guia em máquinas. Normalmente se usa um conjunto de guias com perfis variados, que se denomina barramento. Existem vários tipos de barramento, conforme a função que ele exerce. Então nós temos aqui a representação dessas guias, né, que faz esse torno, né, essa suporte móvel de se mover. Rolamentos e mancais. Os mancais, como as buchas, têm a função de servir de suporte a eixos de modo a reduzir o atrito e amortecer choques ou vibrações. Eles podem ser de deslizamento ou rolamento. Os mancais de deslizamento são constituídos de uma bucha fixada num suporte. São usados em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação. Então, nós temos aqui os mancais, nós temos a bucha de bronze e nós temos aqui um cilindro. Os mancais de rolamento dispõem de elementos rolantes, esferas, roletes e agulhas. De acordo com as forças que suportam, os mancais podem ser radiais, aqui, né, radial, axiais, aqui, ou mistos, né? Então, aqui é a representação das forças que estão atuando sobre estes mancais, né? Sendo aqui radial e esse aqui axial. Em relação aos mancais de deslizamento, os mancais de rolamento apresentam as seguintes vantagens. Então, os mancais de deslizamento, em relação aos mancais de rolamento, apresentam aí as seguintes vantagens: menor atrito e aquecimento, pouca lubrificação, condições de intercâmbio internacional, não desgasta o eixo, evita grande folga no decorrer do uso, mas os mancais de rolamento têm algumas desvantagens: muita sensibilidade a choques, maior custo de fabricação,
pouca tolerância para a carcaça e alojamento do eixo, não suportam cargas muito elevadas e ocupam maior espaço radial. Aí tem aqui uns exercícios, né? São elementos de apoio de máquina, mancais e rolamentos, eixos, rodas, buchas, guias, mancais e rolamento, guias, esferas, mancais, rodas, buchas, pino, placas de proteção. E aí, depois vocês fazem os exercícios. Agora nós vamos entrar na introdução aos elementos de transmissão. Um motorista viaja numa estrada e não viu a luz vermelha que de repente apareceu no painel. Mais alguns metros, o carro parou. O motorista, que nada entendia de carro, percebeu que algo de grave acontecera. Empurrou o carro para o acostamento, colocou o triângulo como sinal de aviso e saiu à procura de socorro. Por sorte, encontrou o mecânico. O mecânico identificou o problema. A correia do alternador estava arrebentada. Como o motorista não tinha uma correia de reserva, foi necessário rebocar o carro. Esse problema pode lhe dar a ideia da importância da correia como elemento de transmissão de movimento. Por isso, você vai estudar alguns elementos de máquina para transmissão: correia, correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas, cabos de aço. Com esses elementos são montados sistemas de transmissão que transferem potência e movimento a um outro sistema. Na figura abaixo, a polia condutora transmite energia e movimento a polia conduzida. Então nós temos aqui engrenagem, polia conduzida, correia, polia condutora e o motor elétrico. Os sistemas de transmissão podem também variar. As rotações entre dois eixos, nesse caso, o sistema de rotação é chamado variador. As maneiras de variar a rotação de um eixo podem ser por engrenagens, por correias, por atrito. Abaixo temos a ilustração de um variador por engrenagens, acionado por um motor elétrico. Então, nós temos aqui um trilho, nós temos aqui um motor, aí nós temos aqui as engrenagens, né? E esse motor transfere movimento e potência para a engrenagem superior. Seja qual for o tipo de variador, sua função está ligada aos eixos. Modos de transmissão: a transmissão de força e movimento pode ser pela forma ou por atrito. A transmissão pela forma é assim chamado porque a forma dos elementos transmissores é adequado para encaixamento desses elementos entre si. Essa maneira de transmissão é a mais usada, principalmente com os elementos chavetados, né? Eixos árvore entalhados e eixos árvores estriados. Então nós temos aqui os elementos chavetados e nós temos aqui a chaveta, eixos árvores entalhados, né, interno e externo, eixo árvores estriados, né, estriado triangular, alavanca e árvore. A transmissão por atrito possibilita uma boa centralização das peças ligadas aos eixos. Entretanto, não possibilita a transmissão de grandes esforços quanto os transmitidos pela forma. Os principais elementos de transmissão por atrito são os elementos anelares e arruelas estreladas. Então, elementos anelares, né, nós temos esses elementos constituem de dois anéis cônicos apertados entre si e que atuam ao mesmo tempo sobre o eixo e o cubo arruelados. As arruelas atreladas possibilitam grande
grande rigor de movimento axial dos eixos e radial dos raios. As arruelas são apertadas por meio de parafusos que forçam a arruela contra o eixo e o cubo ao mesmo tempo. Descrição de alguns elementos de transmissão. Apresentamos a seguir uma breve descrição dos principais elementos de máquina de transmissão: correias, correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas, cabos de aço e acoplamento. Os eixos já foram descritos, né? Cada um desses elementos será estudado mais profundamente nas aulas seguintes. Correias, né, são elementos de máquina que transmitem movimento de rotação entre eixos por intermédio das polias. As correias podem ser contínuas ou com emendas. As polias são cilíndricas, fabricadas em diversos materiais. Podem ser fixadas aos eixos por meio de pressão, de chaveta ou de parafuso. As correntes são elementos de transmissão, geralmente metálicos, constituídos de uma série de anéis ou elos. Existem vários tipos de corrente e cada tipo tem uma aplicação específica. Temos aqui correntes de elo e correntes de bucha. Isso aqui é muito presente nas bicicletas, né? Essas correntes de elo é mais usado em navios, né? Engrenagens, também conhecido como rodas dentadas. As engrenagens são elementos de máquina usados na transmissão entre eixos. Existem vários tipos de engrenagem. Engrenagens cilíndricas de dentes retos. Nós temos aqui a coroa, nós temos aqui o peão. Rodas de atrito são elementos de máquina que transmitem movimento por atrito entre dois eixos paralelos ou que se cruzam. Então nós temos aqui a matriz, temos as rodas de fricção, tá? A contra-roda e aqui a movida. As roscas são saliências de perfil constante em forma de hélice helicoidal. As roscas se movimentam de modo uniforme, externa ou internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. As saliências são denominadas filetes. Existem roscas de transporte ou movimento que transformam o movimento giratório no movimento longitudinal. Essas roscas são usadas normalmente em tornos de prensa, principalmente quando são frequentes as montagens e desmontagens. Então nós temos aqui a luva, o parafuso, a rosca que transforma o movimento giratório em movimento longitudinal, e aqui a rosca que transforma o movimento longitudinal em movimento giratório. Cabos de aço são elementos de máquina feitos de arame trefilado a frio. Inicialmente, o arame é enrolado de modo a formar pernas. Depois as pernas são enroladas em espirais em torno de um elemento central, chamado núcleo ou alma. Acoplamento é um conjunto mecânico que transmite movimento entre duas peças. Flange com rebaixo e flange com ressalto. E aqui alguns exercícios, né? A atividade online, atividade 13, está aqui. Deixa eu... Pessoal, agora são 20 horas e 17 minutos, né? Agora vocês façam a atividade online. Aí, se conseguir fazer hoje, beleza. Senão, vocês têm até quarta-feira para realizar. Perguntas? Nenhum, professor. Então, beleza, pessoal. Uma boa noite para vocês aí.
Bons estudos, um abraço e até a próxima. Beleza, professor. Muito obrigado. Até a Falou, próxima. um abraço. Vou mandar lá também, Thiago. Pera aí.